fazer um videozinho de atualização aí de 2020. Para quem não está informado, eu acho que foi lá por volta do finalzinho de fevereiro que o Fox tinha comentado ali no Twitter a respeito dessas alterações da Lei Maria da Penha que a Damares tinha efetuado. E não só alterações, né? Alterações e expansões. Para quem não sabe, basicamente foi definido o conceito de violência psicológica. Se a mulher se sentir mal, isso pode ser considerado violência, isso pode ser considerado violência doméstica. E ela pode se sentir mal por várias razões. Pode ser porque, sei lá, a mulher é bipolar, a mulher é depressiva, ou a mulher é narcisista e exigente pra caramba, e basicamente a hora que contrariarem ela, ou ela achar que ela não recebeu o que ela queria receber, ou que ela merece, entre aspas, receber, isso é violência. Enfim, só isso daí já inviabiliza qualquer tipo de relacionamento sério. Só que a outra parte que o pessoal não entendeu dessa expansão da Lei Maria da Penha é que agora a violência doméstica, a violência contra a mulher não é só uma parte assim de relacionamento de afeto com coabitação. Foi estendido para ambiente domiciliar, certo? Basicamente, se tu mora com uma parente ou tu mora com uma amiga, ela pode te enquadrar no Maria da Penha, usando violência psicológica, certo? Isso foi estendido também para o ambiente familiar, entendeu? Qualquer mulher da tua família, qualquer parente pode te enquadrar no Maria da Penha, novamente, com violência psicológica, que pode ser qualquer coisa. E em qualquer tipo de relacionamento de afeto. Ou seja, meu caro, não faz diferença se tu tá casado, se tu tá namorando, se tu tá morando junto ou se tu teve filho com a mulher. Se relacionou, cara, né, num relacionamento de afeto, pode ser enquadrado, ela pode tirar do outro universo que simplesmente tu cometeu violência psicológica contra ela. Então, se tu pega isso aí, ó, vale para qualquer tipo de relacionamento de afeto. Não é mais só aquela regra Megatron de que não é só não morar junto, é só não casar, é só não fazer filho. Não, meu filho. Qualquer relacionamento de afeto, a mulher pode te enquadrar no Maria da Penha usando o argumento de violência psicológica. E daí se tu estende que isso foi também para o ambiente familiar e que isso foi estendido também para ambiente de coabitação, meu caro, a partir disso é game over. Qualquer mulher de qualquer parte da tua vida pessoal pode te enquadrar no Maria da Penha e pode te colocar ali como agressor por causa de violência psicológica. Ou seja, pode ser uma mulher com quem tu mora junto, ser uma parente, uma amiga, pode ser uma namorada, uma esposa, independente de estar morando junto, certo? De ter se casado ou de ter tido filhos, ou pode ser qualquer parente. Ou seja, meu caro, a segregação dos sexos é inevitável. E isso foi no começo de 2020, né? Vamos pegar a última atualização de setembro aí de 2020, que é o seguinte, é um projeto de lei que uma mulher fez ali, que aí o pessoal fala, não, mas é uma feminista radical. Cara, olha a foto dela, tipo, não é estereótipo de feminista, certo? Não é do PSOL, não é do PT, de algum outro partido genérico aí. Só que a gente já tinha avisado que isso ia acontecer. Ia ser independente de ser uma feminista radical ou não, uma estereotipada ou não, certo? Independente de partido, simplesmente aumentou pra caramba a quantidade de mulher no governo, certo? E elas são a maior parte do eleitorado e não existe esse negócio de esquerda, direita, conservador ou liberal para mulher. A partir do momento que elas assumem um cargo político, é simplesmente para exercer a vontade das mulheres. Acabou. Tipo, o partido, a ideologia delas é mulher, é o mulherismo, certo? E nesse projeto de lei, basicamente está fazendo o seguinte: não, vamos pegar essas expansões do Maria da Penha, manter mesmas definições, tipo, qualquer coisa pode ser violência, né, com argumento de violência psicológica. Basicamente, hoje em dia é o seguinte, cara, qualquer coisa que desagradar uma mulher é violência contra ela, certo? Simplificando, qualquer coisa que desagrade ou contrarie uma mulher é violência contra elas. Então, cara, tu tem que ficar quieto. Tu tem que manter distância e ficar quieto. Basicamente ignora, finge que elas não existem. É praticamente isso. Ou relacionamento totalmente profissional, certo? De prestador de serviço, de cliente, não sei o que, e acabou. E é isso. Basicamente acabou qualquer tipo de relacionamento porque qualquer contrariação, qualquer desagrado da mulher, desafeto, pode ser considerado uma violência psicológica e acabou. E que nem eu falei, vale para qualquer tipo de relacionamento afetuoso, vale para relacionamento familiar, vale para relacionamento domiciliar.
certo? Só que nessa expansão desse projeto de lei aí de setembro de 2020, foi basicamente definido que não, que tem que manter o mesmas definições de violência, só que tem que ser estendido para o ambiente da comunidade, para o ambiente de trabalho e também para instituições públicas, certo? Ambiente público do governo e tal, não sei o quê. Ou seja, se tu pega ambiente de trabalho, tu pega comunidade e tu pega instituições públicas, basicamente Maria da Penha, elas querem que seja estendido para qualquer ambiente. Qualquer ambiente, porque se já pegou relacionamento, já pegou família, já pegou domicílio, ora, se tu pega o ambiente público-privado e tu pega a comunidade, né, público-privado no sentido de mercado, e daí tu pega a comunidade, seja bairro, cidade, não sei o que, logo eles podem estender isso para a internet. Então, cara, Maria da Penha agora vale para tudo quanto é tipo de relacionamento com mulher e para todos os ambientes. Simplesmente acabou. E a razão principal pela qual eu estou fazendo esse vídeo é por causa do seguinte: o pessoal fala, não, mas isso é culpa do governo, o governo quer afastar os sexos, ou é culpa dos globalistas, ou é culpa deles, né? Não, cara, não é nada disso. Simplesmente é o seguinte, ó, mulher é uma criança, tá? Mulher é uma criança adulta. Elas não querem ser independentes, elas sempre querem depender dos outros. Na verdade, elas acham que pelo fato de terem nascido mulher, a sociedade, os homens têm que ser obrigados a sustentar elas, especialmente porque elas sabem que o homem é mais forte, é mais inteligente, então é uma grande injustiça eles trabalharem só para si e produzirem só para si. Então elas não querem ser independentes, elas querem depender, certo? Financeiramente, recurso, direito e tudo mais. Só que elas querem ter a liberdade para fazer o que bem entender. A independência, a liberdade para elas não é ser responsável por si mesma. É poder fazer o que bem entender e, de preferência, não sofrer nenhum tipo de penalização, certo? Quando as coisas derem errado. Ou seja, elas querem a liberdade sem responsabilidade. É basicamente isso. E, novamente, como eu falei, mulher é criança. Como é que uma criança se comporta? Certo? Se uma criança a criança ela quer ser livre para fazer o que bem entender. Só que quando alguma coisa dá errado, ela quer que os outros sejam responsáveis e tenham que cuidar delas. Tem até aquela historinha, né, da criancinha jogando um jogo de tabuleiro. O que acontece quando uma criança ela perde um jogo, perde uma brincadeira? Ela abre a boca para reclamar, não, o jogo é injusto, né? Você roubou e a gente tem que mudar as regras. Ou seja, em todos os ambientes micro e macro, desde o momento que mulher começou a ter voz política, voz na sociedade, resolveram dar poder para elas, elas começaram a fazer isso. Isso já faz 200 anos, rapaz. Entendeu? O negócio vai comendo em tudo quanto é área, vai pegando pela beiradinha, entendeu? Começa no relacionamento familiar, nas leis de divórcio, não sei o que. Aí pega também nas interações sexuais, mudando o que é a definição do que é estupro, do que é abuso e etc. Aí depois começa a ir para a esfera política, dizendo que não, mulheres têm que ter mais direitos, têm que ter privilégios e etc. Aí depois vai para o ambiente privado, ou seja, devorou tudo. E não existe esse negócio de feminista declarada, feminista não declarada, é tudo mulher, é tudo mulherismo. Não existe mulher de direita, mulher de esquerda. Já falei várias vezes desde o começo do canal, imperativo feminino. Obter a maior quantidade de recursos e benefícios possível com a menor quantidade de esforço e responsabilidade. Isso é imperativo feminino, isso é mulherismo, isso é que é a ideologia delas. Ou seja, vamos lá. Estenderam pra caramba a definição de violência, né? Ao ponto de chegar em violência psicológica, que pode ser qualquer coisa. Querem expandir esse enquadramento da Maria da Penha para todos os ambientes da vida humana, todos os ambientes da sociedade, da civilização humana. E deixa eu traduzir o que é isso tudo no final das contas. É exatamente aquilo que eu falei a respeito da criança, que é a liberdade sem responsabilidade, que é a permissão para fazer tudo e até mesmo quando faz algo de errado não quer ser punida. O que elas querem fazer é o seguinte, criar um mundo em que elas não tenham que sofrer nenhum tipo de desafeto, jamais. É um mundo em que ninguém desagrade elas. Basicamente, isso tem que ser proibido. Ou seja, elas querem ter liberdade sexual para escolher com quem vão se relacionar e quando vão se relacionar,
só que elas não querem sofrer nenhum efeito negativo disso. Ou seja, de escolher o cara errado, o relacionamento não deu certo. Tipo, elas querem poder considerar qualquer coisa violência. A partir do momento que, se o cara desagradar ela de alguma forma, pode enquadrar ela numa lei, pode tentar retirar a grana dele. E elas fizeram isso em tudo. Fizeram isso no casamento, fizeram isso na coabitação, fizeram nos relacionamentos não sérios, né, casuais e de namoro. E querem estender isso daí também para o ambiente profissional e ambiente político. Ou seja, no ambiente político, a gente quer votar, a gente quer pegar cargo político, etc. Mas, novamente, ninguém pode desagradar a gente em nenhum momento, certo? E daí já entra outra parte dos direitos. Ninguém pode tirar os nossos direitos, porque isso é desagradar a gente. E se a gente quiser exigir mais, exigir privilégio, vocês têm que aceitar, porque se vocês dizerem não, vocês vão estar desagradando a gente. Certo? Porque é violência psicológica. Como assim você vai dizer que mulher não pode ter direito extra? Tá na Constituição, elas podem, entendeu? Inclusive tem um monte de juiz, advogado e político. Os caras do STF já falaram que não tem problema. A Constituição permite. Entendeu? Então, esse aparelhamento já foi nos relacionamentos, já foi no governo. E agora elas querem fazer isso nas empresas também. E eu já falei isso, Planeta 50-50, Agenda 2030. Quer dizer, se elas disserem não, tem que ter cota nas empresas, tem que ter cota nas empresas. Tu vai dizer não, opa, violência psicológica, meu caro. Não, mas na diretoria tem muito homem. Não, tem que colocar mulher também ali. Ah, mas a mulher não é qualificada. Não, como assim tu tá falando que ela não é qualificada? Violência, meu caro. Imagina o seguinte, da mesma forma que o homem ele não pode mais mandar na mulher e nos filhos, mas ele tem que ser responsável por eles, financeiramente e legalmente, não importa o quanto mulher já esteja empoderada, já tenha acesso a trabalho e educação, informação, inclusive os benefícios que o governo e as empresas dão para elas, ainda assim o homem ele tem que ser responsável por ela. Se der alguma coisa de errado ou ela achar que não, ela tem que depender do marido, é só ir na justiça e ela consegue fazer isso. Da mesma forma, ó, micro ou macro, elas fizeram isso no ambiente privado, nos relacionamentos e fizeram no governo. E agora elas querem fazer nas empresas, cara. Novamente, vamos concluir. Não são eles, não é o governo, é simplesmente mulher usando o poder social, o poder político que foi dado a elas. E elas são crianças. Elas querem liberdade sem nenhum tipo de responsabilidades. Elas acham que a sociedade tem a obrigação moral de cuidar delas e sustentar elas, certo? Então, assim, quer liberdade sexual para fazer o que bem entender, mas não quer nenhum tipo de retaliação social se, sei lá, se divorciar à toa, ou trair, ou virar mãe solteira. Basicamente, hoje em dia, se tu falar mal de uma mulher por causa das escolhas sexuais dela, tu tá cometendo violência psicológica. É essa lei aí. Só que antes era só no ambiente privado, né? Antes era só na família, ou no domicílio, ou num relacionamento de afeto. Agora querem estender isso para todo tipo de ambiente. E da mesma forma, quer carreira política, mas se mulher não são eleitas tantas mulheres quanto homens, não, tem algo de errado, a gente tem que implementar uma cota ali. E se quiserem colocar mais direitos, mais benefícios só para elas, exclusivos, né? Vamos traduzir privilégios, também tem que aceitar. Tu vai dizer não? Opa, como assim? Elas são a maioria do eleitorado também? Quem mandou fazer em voto universal? E daí querem fazer nas empresas. E nas empresas, mesmo que estendam esse negócio do Maria da Penha para empresas também, organizações, cara, isso daí é só um extra. Porque já existe o Me Too, entendeu? Então, eu só digo uma coisa, cara. Game over. Game over. Quem é culpado de tudo isso? Os homens, cara. Bando de coomer que não sabe dizer não pra mulher, que tem medo de ficar sozinho e que tem medo de ficar sem sexo. Só posso dizer uma coisa pros gados que ainda estão interagindo com mulher. Merecem tudo o que acontecer com eles e eu avisei.